Olá, bem-vindos ao Teologia Flexível. No episódio de hoje, vamos mergulhar na doutrina da expiação limitada e particular de Cristo, explorando como a morte de Jesus foi eficaz para redimir um grupo específico de eleitos, conforme a corrente calvinista. Neste vídeo, começaremos pela explicação do que constitui um direito ou merecimento. Entender esse conceito é fundamental para abordar as questões de justiça e misericórdia divina, especialmente no contexto da salvação. Avaliaremos como esses princípios se aplicam à doutrina da eleição e à soberania de Deus, esclarecendo por que a salvação de alguns, enquanto outros são deixados de lado. Não implica justiça por parte de Deus, mas sim um ato de misericórdia que ultrapassa a simples noção de direito humano. A justiça de Deus é perfeitamente manifestada na condenação dos pecadores e na salvação dos eleitos. A escolha divina não é injusta, porque a justiça de Deus exige que cada pecado seja punido. E a misericórdia é oferecida de acordo com sua soberania. A salvação dos eleitos demonstra a profundidade do amor e da misericórdia de Deus, enquanto a condenação dos não eleitos é uma aplicação justa da lei que todos violaram. A soberania de Deus implica que Ele é completamente livre em suas escolhas e ações, não sendo obrigado a seguir qualquer padrão ou perspectiva humana. Deus é soberano e livre para escolher a quem mostrar misericórdia e a quem aplicar justiça. Ele não é obrigado a salvar todos os pecadores para ser justo. Sua justiça não é determinada por um padrão humano que define que todos devem ser salvos para que Deus seja considerado justo. A ideia de que Deus deve salvar todos para ser justo é uma imposição de um padrão humano sobre a justiça divina. No entanto, Deus é independente dessas expectativas humanas. Se ele fosse obrigado a salvar todos para ser considerado justo, então ele não estaria exercendo sua soberania plenamente, mas sim se submetendo a um padrão criado pelo homem. A justiça de Deus requer que o pecado seja punido. A graça de Deus, por outro lado, é um ato soberano de sua vontade para mostrar misericórdia a alguns. Se Deus escolhesse salvar todos, isso não seria um exercício de sua graça, mas sim uma ação obrigatória e que contraria a sua liberdade e soberania. Quando dizemos que a misericórdia é oferecida de acordo com a sua soberania, estamos afirmando que Deus escolhe livremente a quem mostrar misericórdia, sem ser influenciado por ideias humanas de justiça. Essa escolha soberana demonstra tanto a profundidade do seu amor, quanto a sua liberdade absoluta. Portanto, a liberdade de Deus em sua escolha não é limitada por um padrão humano, que diz que ele deve salvar a todos para ser justo. Pelo contrário, sua soberania se manifesta justamente na liberdade de escolher, sem ser influenciado por aqueles a quem ele deseja mostrar misericórdia, enquanto aplica justiça a outros conforme sua perfeita vontade. Direito ou merecimento. Na teologia cristã, direito ou merecimento refere-se ao que é justamente devido a uma pessoa com base em suas ações. Se alguém tem um direito, significa que essa pessoa pode exigir algo com base em justiça. Se alguém merece algo, isso se baseia em seu comportamento ou caráter. Nós conhecemos bem o estado humano perante Deus. Biblicamente, todos os seres humanos são pecadores e, portanto, merecem a punição pelo pecado. Romanos 3:23 afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Assim, o merecimento justo de cada ser humano, com base em suas ações, pecado, é a condenação eterna. Porque muitos acham que perdoar alguns é injustiça. Algumas pessoas podem achar que Deus escolher salvar alguns e não todos é uma forma de parcialidade ou favoritismo. Eles podem pensar que, para ser verdadeiramente justo, Deus deveria oferecer as mesmas oportunidades e resultados a todos. Há uma tendência de confundir justiça com misericórdia. A justiça implica receber o que se merece, enquanto a misericórdia implica receber o que não se merece. Quando Deus perdoa alguns,
Ele está oferecendo misericórdia, não justiça. As pessoas que veem isso como injusto, geralmente estão pensando que todos têm direito à misericórdia, que contradiz a própria definição de misericórdia. A graça é um favor imerecido. Efésios 2:8-9 diz, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça, por definição, não é algo que se possa exigir ou merecer. Deus, ao conceder graça a alguns, não está negando um direito aos outros, porque ninguém tem direito à graça. Romanos 9, 20 e 21 responde a essa objeção, dizendo: mas quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Dirá coisa formada ao que o formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa possa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Deus, como Criador soberano, tem direito de demonstrar sua misericórdia conforme sua vontade. Salvar alguns é um ato da misericórdia e não tem nada a ver com a justiça. Justiça seria condenar todos os pecadores, pois todos merecem a condenação. Misericórdia, por outro lado, é dar um favor imerecido. Quando Deus escolhe perdoar alguns, Ele não está sendo injusto com os demais, pois ninguém merece salvação. A percepção de justiça surge quando uma pessoa confunde o direito de justiça com a dádiva da misericórdia, esquecendo que a salvação é um ato soberano da graça divina, e não uma obrigação de Deus. A doutrina da expiação limitada ou expiação particular sustenta que Cristo morreu exclusivamente pelos eleitos, suas ovelhas, e não por toda a humanidade. Essa doutrina é solidamente fundamentada nas Escrituras, especialmente nos ensinamentos de Jesus, em João 10. Cristo deu a vida especificamente pelas ovelhas. Em João 10, 14 e 15, está escrito: sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus declara explicitamente que deu a vida pelas suas ovelhas. A escolha das palavras, minhas ovelhas, é específica e intencional, indicando que sua obra redentora foi destinada a um grupo particular de pessoas. Não há indicação de que ele morreu por todos indistintamente, mas sim por aqueles que ele conhece e que o conhecem. Jesus faz distinção clara entre aqueles que são suas ovelhas e aqueles que não são. Ele afirma que a incredulidade dos ouvintes é uma evidência de que elas não pertencem ao grupo pela qual ele deu a vida. A eleição divina é manifestada através da fé, que é um dom de Deus. Efésios 2:8-9. Portanto, a expiação é limitada às suas ovelhas, aquele que ele conheceu e que o conhecem. A distinção entre ovelhas e não ovelhas realça a escolha divina. A doutrina da expiação limitada exalta a soberania de Deus e sua escolha. Se Cristo tivesse morrido por todos, a distinção entre suas ovelhas e os demais perderia sentido. A escolha de salvar alguns, e não todos, realça a natureza seletiva e intencional do amor redentor de Deus. A eleição divina destaca a misericórdia da graça de Deus, ao salvar aqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Há um grande contraste entre a evidência e a escolha. A doutrina da expiação limitada não diminui o amor ou a misericórdia de Deus, mas ao contrário, realça esse atributo ao demonstrar que a salvação não é uma obrigação universal, mas um ato soberano da graça. A justiça de Deus não é medida pela igualdade de oportunidade, mas pela sua misericórdia, pela sua soberania e graça. Todos os homens são pecadores e merecem a condenação. Romanos 3:23. E o fato de que Deus escolhe salvar alguns é uma expressão de sua graça imerecida. Romanos 9, 15 e 16 destaca: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus,
que usa de misericórdia. Em Atos 16, Paulo estava pregando o evangelho em Filipos. E muitas pessoas estavam ouvindo, incluindo Lídia, uma comerciante de púrpura, juntamente com outras mulheres. Apesar da pregação de Paulo, Lídia não conseguia entender a mensagem por conta própria. O texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Isso indica claramente que para que Lídia pudesse entender e responder a mensagem, foi necessária a intervenção direta de Deus. Lídia era uma das ovelhas por quem Cristo também morreu. Cristo morreu por essa ovelha também, e ela faz parte da igreja dos eleitos. Esse episódio demonstra que a fé não surge de uma escolha humana independente, mas é gerada pela ação divina. Segundo a visão arminiana, Deus olharia para o futuro e escolheria com base em quem cria. No entanto, ao olhar para o futuro, Deus teria visto que Lídia e as outras pessoas não poderiam crer sem sua intervenção. Portanto, a escolha de Deus não pode ter sido baseada na presciência de quem já havia decidido crer, pois, sem ação divina, ninguém teria a capacidade de crer. A afirmação arminiana que Deus olha para o futuro e vê quem vai crer é refutada pela própria lógica do relato. Se Deus olhasse para o futuro para ver quem creia, então escolhesse com base nisso, ele descobriria que ninguém crê, pois a capacidade de crer é gerada pela intervenção divina, e não uma escolha humana independente. Assim, a ideia de que Deus escolhe com base na presciência da fé futura não se sustenta, porque ao olhar para o futuro, Deus veria que ninguém cria. A escolha divina, portanto, não pode depender de uma fé futura que não existe sem ação de Deus. Esse exemplo reforça a ideia de que a salvação é totalmente uma obra de Deus. A fé que Lídia exerceu não é um mérito próprio, mas um dom concedido por Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação depende da ação divina desde o início, demonstrando que a capacidade de crer vem de Deus e não é uma resposta a uma escolha humana antecipada. Quando uma pessoa ouve o Evangelho e responde com fé, essa fé não é uma obra ativa dela mesma. A Bíblia diz que o homem está morto em seus deleitos e pecado, e um morto não pode ver, ouvir ou responder por conta própria. Então, a pessoa precisa de uma ação divina. Deus, por meio do Espírito Santo, realiza uma obra externa e trabalha internamente no coração da pessoa, promovendo um novo nascimento, capacitando-a a responder ao chamado do Evangelho. Assim, a fé é passiva, não ativa. Quando uma pessoa responde, é porque Deus já trabalhou dentro para gerar essa capacidade de crer. Portanto, a fé não vem do esforço próprio da pessoa, mas é uma resposta a uma influência divina que a transformou. Alguns podem argumentar que a intervenção divina descrita no caso de Lídia não necessariamente refuta a visão arminiana. Eles podem sugerir que a abertura do coração de Lídia por Deus era uma resposta à sua disposição e busca sincera por Deus. A visão arminiana sustenta que Deus dá a todos graça preveniente, permitindo que todos possam responder ao Evangelho, mas respeita a liberdade humana de aceitar ou rejeitar essa graça. Assim, a intervenção de Deus ao abrir o coração de Lídia poderia ser visto como uma resposta à sua disposição de crer, sem negar o papel da presciência divina de quem iria crer. A explicação fornecida em Atos 16 sobre a abertura do coração de Lídia é clara e direta, enfatizando a soberania de Deus na salvação. A ideia de que Deus apenas responde à disposição humana fala em considerar que, segundo a própria Escritura, o coração humano é naturalmente inclinado ao pecado e à rebelião contra Deus. Jeremias 17, 19, Romanos 3, 10, 12. Sem a intervenção divina, ninguém teria a disposição ou capacidade de buscar a Deus ou responder ao Evangelho. Em Efésios 2, 1 e 5, descreve os seres humanos como mortos em suas transgressões e pecados, e afirma que é por causa do seu grande amor por nós, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões, e pela graça é que vocês são salvos.
Isso indica que a ação de Deus é necessária para vivificar aqueles que estão espiritualmente mortos, tornando a ideia de uma disposição prévia à graça inconsistente com a realidade bíblica e do estado de morte espiritual que nos encontrávamos, ou nos encontramos. Além disso, a lógica que Deus olha para o futuro e escolhe com base na presciência de quem creia é insustentável à luz do relato bíblico e da natureza da fé como um dom de Deus. Efésios 2:8-9. Se a fé fosse uma resposta independente do ser humano, então a salvação seria em parte uma obra humana, e o que contraria a doutrina bíblica da salvação pela graça somente. Romanos 9:16 reforça que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Portanto, a abertura do coração de Lídia implica a soberania de Deus em capacitar os eleitos a crer, demonstrando que a fé é uma obra divina, do início ao fim. A graça preveniente arminiana, que sugere que todos têm a mesma oportunidade de crer e que Deus simplesmente responde à disposição humana, é inadequada à luz da necessidade bíblica e da regeneração e da soberania e intervenção de Deus na salvação. A salvação é completamente obra de Deus. E a fé que responde ao Evangelho é gerada pela ação de Deus, não pela disposição humana. Alguns poderiam dizer: Cristo morreu por todos, conforme 1 João 2:2. 1 João 2:2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A frase todo mundo pode ser interpretada como referindo-se a todas as nações, e não apenas aos judeus. A intenção de João é mostrar que a obra de Cristo não se limita a uma única nação, mas abrange pessoas de todas as nações. Contextualmente, João enfatiza que Jesus é a propiciação não apenas para um grupo etênico, mas para todos os que creem, independentemente de sua origem nacional. Além disso, é crucial considerar que o termo mundo nas Escrituras nem sempre significa cada indivíduo sem exceção, mas muitas vezes se refere a pessoas de diferentes partes do mundo. Podemos ver isso em Apocalipse 5:9. 1 Timóteo 2:4 está escrito: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O termo todos aqui deve ser interpretado como todos os tipos de pessoas, incluindo reis, líderes e pessoas de todas as esferas de vida, e não necessariamente cada indivíduo sem exceção. O contexto deste versículo está ligado a exortações para orar por todos, especialmente por aqueles em posição de autoridade. A vontade desejada de Deus, vontade de preceito, pode ser distinta da sua vontade decretiva, vontade soberana. Deus deseja que todos se arrependam, mas ele decreta salvar apenas aqueles que ele escolheu. Romanos 9:18. Deus é amor, e seria injusto se ele não desse a todos uma chance igual de salvação. Em 1 João 4:8 está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A justiça de Deus não é medida pela igualdade de oportunidade, mas pela sua soberania e graça. Todos os homens são pecadores e merecem a condenação. Romanos 3:23. A eleição divina é um ato de misericórdia, de justiça. A graça de Deus é evidenciada no fato de que ele escolhe salvar alguns, mesmo quando ninguém merece ser salvo. Romanos 9:21 enfatiza: mas quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Dirá a coisa formada ao que o formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outra de desonra? Se a salvação é só para os eleitos, qual é o papel da pregação do Evangelho? Em Romanos 10:14-17 está escrito: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A pregação do Evangelho é o meio ordenado por Deus para chamar os eleitos à fé. A eleição divina não elimina a responsabilidade humana de ouvir e responder ao Evangelho. Deus usa a pregação como um método para alcançar e converter seus eleitos, cumprindo assim seu plano soberano. A pregação é necessária porque é um instrumento que Deus escolhe para trazer à luz a fé salvadora nos eleitos. A doutrina da expiação limitada desincentiva o evangelismo. Em Mateus 28, 19 e 20 está escrito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A certeza de que Deus salvará os seus eleitos encoraja o evangelismo. Saber que há pessoas predestinadas à salvação garante que a pregação do evangelho será eficaz. Além disso, os crentes são chamados a obedecer ao mandamento de Cristo, de fazer discípulos em todas as nações. A soberania de Deus na eleição não diminui a responsabilidade dos crentes de pregar o evangelho, mas fornece a confiança de que seus esforços não serão em vão. Segundo Coríntios 5,14 está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O termo todos, nesse contexto, pode ser interpretado como todos os que creem, ou todos os eleitos. A passagem sugere que o propósito da morte de Cristo é transformar vidas, indicando que os todos mencionados são aqueles que experimentam essa transformação. Além disso, o versículo deve ser lido à luz de toda a Escritura, que consistentemente mostra que a obra redentora de Cristo é aplicada de maneira eficaz apenas aos que creem. Essas defesas mais fortes e detalhadas ajudam a fornecer uma resposta robusta às objeções comuns contra a doutrina da expiação limitada e particular. Ao aprofundar-se nas Escrituras e contextualizar os versículos frequentemente citados, fica evidente que a escolha divina e a obra redentora de Cristo são intencionais e específicas. A soberania de Deus em salvar os eleitos realça a misericórdia da graça, enquanto a pregação do Evangelho continua a ser um meio ordenado para chamar os eleitos à fé. A distinção entre ovelhas e não ovelhas, e o contraste evidente na escolha de Deus, reforçam a ideia de um amor seletivo, que não diminui a justiça ou o amor de Deus, mas o exalta em sua plenitude. Portanto, a expiação limitada não é apenas uma doutrina biblicamente fundamentada, mas também glorifica a soberania da graça de Deus, mostrando que sua salvação é um ato de misericórdia para com aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. João 6, 37 e 6, 44 abordam a doutrina da eleição e da salvação, enfatizando que todos que vêm a Cristo serão recebidos por ele. As promessas de Cristo são direcionadas àqueles que vêm a ele, e qualquer pessoa que se aproxima de Cristo será aceita. É um absurdo questionar se alguém que vem a Cristo poderia não ser escolhido ou chamado pelo Espírito Santo, pois a vinda a Cristo é uma evidência de que essa pessoa foi escolhida e chamada. Aqueles que vêm a Cristo o fazem porque foram enviados pelo Pai. E se o Pai os enviou, Cristo jamais os lançará fora. Em suma, a visão calvinista afirma que a salvação é garantida para todos os que vêm a Cristo, pois sua vinda é prova da eleição e do chamado divino. Ninguém pode vir a Cristo sem que o Pai o envie primeiro. Muitas pessoas podem frequentar uma instituição religiosa por diversos motivos que não têm nada a ver com a busca genuína por Cristo. Eles podem ir em busca de apoio social, por tradições familiares, para cumprir um senso de dever moral, ou até mesmo por benefícios materiais. No entanto, a verdadeira vinda a Cristo, conforme João 6,37 e João 6,44, ocorre quando a pessoa é atraída pelo Pai
e responde ao chamado divino de maneira genuína e transformadora. A visão arminiana argumenta que Deus olha para o futuro e vê quem irá crer em Cristo. Com base nessa presciência, ele escolhe os eleitos. Assim, João 6,37 e João 6,44 podem ser entendidos como versículos que destacam a responsabilidade humana em responder ao chamado de Deus. Deus atrai todas as pessoas, mas permite que cada indivíduo decida se responderá ou não ao convite de seguir a Cristo. Isso implica que a vinda a Cristo pode ser uma escolha ativa do indivíduo, e não apenas uma consequência do chamado divino. A natureza da vinda a Cristo. João 6,44 afirma claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isso indica que a capacidade de vir a Cristo não reside no ser humano, mas na ação do Pai. Se fosse uma escolha ativa do indivíduo, não seria necessário que o Pai o atraísse. Portanto, a vinda a Cristo é uma resposta ao trabalho ativo de Deus, não uma decisão autônoma. Esta é uma evidência da atração divina. João 6,37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. A vinda a Cristo é uma evidência de que a pessoa foi dada a Cristo pelo Pai. Isso significa que a atração do Pai é eficaz e resulta na vinda a Cristo. Se dependesse apenas de uma escolha humana, não haveria garantia de que alguém viria a Cristo, contradizendo a certeza expressa nesse versículo. Enquanto a responsabilidade humana de responder ao Evangelho é real, a capacidade de fazê-lo é um dom de Deus. Efésios 2,8-9 afirma que a fé é um dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. A graça divina precede a capacidade da resposta humana. Assim, a vinda a Cristo é uma ação passiva, uma resposta ao chamado e à obra transformadora do Espírito Santo, e não uma obra ativa do indivíduo. A verdadeira vinda a Cristo envolve uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Um ser humano espiritualmente morto, Efésios 2,1, não pode se transformar ou responder a Deus por conta própria. A vida a Cristo é, portanto, uma consequência da obra regeneradora do Espírito Santo, que vivifica e capacita a pessoa a crer. Conclusão. A visão calvinista sobre João 6,37 e João 6,44 é que a vinda a Cristo é uma prova da eleição e do chamado divino. A ideia de que Deus escolhe baseado na futura resposta humana é inconsistente com a natureza da atração divina e a incapacidade humana de vir a Cristo sem essa atração. A salvação é garantida para todos os que vêm a Cristo, porque sua vinda é uma resposta ao chamado eficaz de Deus, não a decisão autônoma do indivíduo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima.